Roberto Costa. Convido para fazer uso da palavra como orador inscrito o senador Aloísio Nunes Ferreira. Entendi. Senhora presidente, senhores senadores, eu venho à tribuna hoje, senhora presidente, para falar no mesmo diapasão do ilustre senador que me antecedeu na tribuna, o senador Roberto Requião. E vejam, Vossas Excelências, o senador Roberto Requião, homem conhecido pela sua independência política e intelectual, um homem que apoia o governo no essencial. E eu, senador de oposição. Acontece que tanto o senador Requião quanto eu estamos cada vez mais impacientes, e também a senadora Ana Amélia, cada vez mais impacientes com a pasmaceira em que o nosso país vive, no que tange ao enfrentamento dos problemas sérios que hoje constituem obstáculo ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento de uma forma sustentável. O que se vê do governo é uma atividade frenética, que produz algumas coisas boas. Concordo com Vossa Excelência, senador Requião, que é positiva a ação do governo no enfrentamento da questão dos juros. Assim como votei a favor, e a nossa bancada do PSDB, o senador Cícero Lucena, votou a favor da medida provisória que institui uma política de redução de tarifas de energia elétrica, embora discordando quanto ao método autoritário, impositivo, com que ela foi implantada. Nós aqui no Senado recebemos ordens do diretor da Agência Nacional de Energia, que diz o seguinte: não há mais nada a negociar, tem que votar e votar assim, desse jeito. Um pouco mais de tempo, nós teríamos conseguido uma boa negociação para que o conjunto das empresas geradoras de energia, empresas estaduais, pudessem ser abrangidas por esse programa. Mas o fato é que a ideia é positiva. Lutar pela redução de um dos fatores mais graves, de um dos componentes mais graves do chamado custo Brasil. Mas, fora isso, eu não vejo, da parte do governo, uma política coerente, uma política consistente para promover maior competitividade na nossa economia, para ter uma política comercial, como Vossa Excelência reclama, que permita ao nosso país acesso a mercados importantes e evitar a primarização crescente da nossa pauta de exportações, aumentar a produtividade da economia brasileira, porque hoje o aumento da renda dos trabalhadores, das famílias, decorrentes basicamente das políticas sociais decorrentes da Constituição de 88, me refiro ao salário mínimo unificado nacionalmente, me refiro às políticas sociais ancoradas na Constituição, como, por exemplo, a Previdência Rural, e também, é bom que se diga, das políticas sociais implantadas pelo governo Fernando Henrique e pelo governo Lula e governo Dilma. Mas o fato é que o aumento da demanda está sendo cada vez mais suprido por importações. Nós estamos... Vossa Excelência faz a comparação da família de agricultores que gasta inutilmente
aquilo que poderia ser, que gasta suntuariamente, melhor dizendo, aquilo que poderia ser utilizado para aumentar a renda do futuro e ampliar a sua capacidade de produção. O fato é que nós estamos nos encaminhando também para uma situação de desequilíbrios na nossa balança de pagamento cada vez mais sérias. É verdade que nós acumulamos divisas, temos quase 400 bilhões de divisas hoje acumuladas, mas isso tem um custo fiscal. Isso não é de graça. Isso pressiona a situação fiscal do governo, que está longe de ser confortável. As contas públicas são objeto cada vez mais da imaginação criadora do governo, que não engana ninguém. Todos sabemos dos esforços e dos remendos que são feitos de última hora para apresentar um superávit primário minimamente apresentável. As desonerações. Desonerou-se agora recentemente a cesta básica. A presidente Dilma adotou ontem aquilo que ela havia rejeitado anteontem. Anteontem vetou projeto aprovado a partir da iniciativa do PSDB, particularmente o deputado Bruno Araújo, desonerando a cesta básica. Ontem, com fanfarra, com espetáculo televisivo, montado pelo marqueteiro João Santana, este sim o verdadeiro cérebro do governo, a presidente anuncia a desoneração da cesta básica. Mas uma medida como essa, desvinculada de outras, que afetem cadeias produtivas no seu conjunto, são fogo de palha. E hoje, o jornal o Globo apresenta uma reportagem acabrunhante, mostrando que o preço da cesta básica, depois das medidas adotadas pelo governo, ao invés de diminuir, o preço da cesta básica, ao invés de diminuir, aumentou. Passa de 384 para 386 reais. Eu sou a favor, evidentemente, de uma reforma tributária completa, profunda, e que não apenas se restrinja a essa batalha inglória que Vossa Excelência se referiu no seu discurso, que é a luta entre os entes da federação pelos despojos da receita tributária gigantesca, da carga tributária gigantesca que é extorquida dos brasileiros. É preciso rever profundamente a própria estrutura, a composição dessa carga tributária. O Brasil, que teve já 1, 2, 3, está no 4º governo, dirigido por brasileiros que têm origem nas forças democráticas de centro-esquerda no nosso país. Fernando Henrique, Lula, Dilma. Continua tendo a sua estrutura tributária baseada no consumo e não na renda, no patrimônio, no lucro, como acontece nos países onde a social-democracia ocupou o governo. Com isso, pagam mais impostos os mais pobres. Sem falar nas desonerações que são concedidas sem que haja nenhum tipo de avaliação da sua eficácia. Desonera-se, por exemplo, a máquina, o bem de capital. Mas o aço com que se produz a máquina, senador Requião, além de continuar onerado por uma carga tributária pesada, é um setor altamente oligopolizado, onde seria conveniente injetar uma certa dose de competição
com a abertura, ainda que cautelosa, de importações. Aço, cimento, química pesada, ou seja, insumos básicos no nosso país, que são hoje, num país onde a abertura para a importação de badulaques é absolutamente generalizada, mas fechado no que diz respeito aos insumos básicos, que ganhariam em produtividade e, em consequência, com redução do custo, tendo como consequência a redução no custo Brasil, se houvesse uma certa dose de competição, mediante a abertura cautelosa, ainda que seja, do mercado nesses setores. Senhor presidente, a presidente Dilma, eu tenho dito isso, e aqui vejo meu querido amigo, nosso líder do governo, senador Eduardo Braga, chegando à sessão, trazendo suas luzes ao nosso debate. Desperdiça prestígio, senhor senador Roberto Requião. Prestígio enorme, boa vontade, uma boa imagem. Mas, infelizmente, está se perdendo na pequena política. O empresário Gerdau, hoje dá uma entrevista, se não me engano, no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, me socorre o líder do governo, dizendo que o Brasil já atingiu o limite da burrice. É claro que desse limite está excluído o nosso talentoso e clarividente líder do governo, o senador Eduardo Braga. Mas o fato é que este empresário, que é um dos mais próximos conselheiros da presidente Dilma, é o primeiro a reconhecer que não dá mais para continuar atuando no varejo. Uma administração notoriamente emperrada, notoriamente ineficiente, notoriamente carcomida pela fisiologia mais sórdida, é agora expandida na sua estrutura de cúpula com a criação de mais um ministério. Para quê? Para acomodar a base parlamentar do governo, sempre insatisfeita com os espaços que tem, e para atrair mais gente para o barco. Com qual objetivo? Para enfrentar os problemas que Vossa Excelência aponta, senador Requião, para enfrentar os problemas que o senhor Gerdau aponta na entrevista que deu hoje à Folha, e dos quais Sua Senhoria afirma, e provavelmente com conhecimento, e certamente com conhecimento de causa, a presidente está plenamente consciente. Para quê está fazendo toda esta acomodação política, abrindo inclusive mais amplamente, espero que ela resista, mas a sua base quer abrir inclusive mais amplamente a ocupação política das agências reguladoras. Para quê? Para enfrentar esses problemas? Não. É para ter mais tempo de televisão na campanha eleitoral. Infelizmente, é assim que la nave va, como disse o nosso querido senador. Ouço com prazer o senador Eduardo Braga. Senador Aloísio, Vossa Excelência, como sempre, trazendo com brilhantismo a tese da oposição para a tribuna desta casa. No entanto, Vossa Excelência aborda uma declaração que eu reputo absolutamente infeliz do nosso grande empreendedor, investidor, Gerdau, na Folha de São Paulo, como que, generalizando como se fosse uma burrice criar mais um ministério, sem entrar no detalhe, obviamente, de que nós discutimos, inclusive fizemos um bom debate aqui no Senado, quando do dia da votação, da importância da micro e da pequena empresa,
da importância que o Brasil tem em fazer com que a micro e pequena empresa, que é fonte geradora de emprego e de inovação tecnológica, e se tem um setor em que o Brasil precisa ganhar o tempo perdido, é exatamente na inovação tecnológica. Ouvi ontem um importante consultor dizer o seguinte: daqui a 3 anos haverá micro e pequenas empresas de 2 tipos, as inovadoras e as falidas. Como sempre, aliás. Porque, lamentavelmente, o mundo não terá mais espaço para aquelas empresas que não tiverem agregado a inovação, a tecnologia e novas e importantes boas ideias. A criação do Ministério de Micro e Pequenas Empresas, aqui defendida por nós e criticada por Vossa Excelência, em que pese Vossa Excelência tenha reconhecido a importância da micro e da pequena empresa. E do AFIF. Não sei se o vice-governador do Estado de São Paulo, vice-governador do Geraldo Alckmin, que é do PSDB, claro, do partido de Vossa Excelência, não é? Será o ministro de micro e pequenas empresas. Se o for, me parece que é uma pessoa que tem conhecimento, que conhece o processo de micro e pequenas empresas nesse país, durante anos liderou essa tese na Câmara dos Deputados, diante da nação brasileira, foi inclusive uma das pessoas que colocou isso como plataforma nacional. É verdade. E por ser exatamente uma pessoa que tem essa representatividade, imagino eu que por essas razões acabou chegando à condição de vice-governador do Estado de São Paulo. Eu quero, portanto, dizer que este ministério é um ministério que está impactando em 7,8 milhões de reais o custo do Brasil no ano de 2013. Nós estamos impactando em 7,8 milhões para podermos tratar de micro e pequenas empresas num patamar que outros países já o fazem. Agora, recentemente, nós tivemos a oportunidade de ver o papel da importância da micro e da pequena empresa em países como a Itália, como a Espanha, numa Europa que acaba de anunciar uma inflação sobre o euro de 1,8%. Nós estamos aqui preocupados e debatendo na imprensa nacional, no Congresso Nacional, no Senado da República, quando nós estamos tendo aí indicadores de 0,8%, 0,6% no nosso real, no IPCA, refiro-me. Portanto, a Europa acaba de anunciar em euro uma inflação de 1,8% e com a situação de desemprego que há na Europa. Faço essa parte a Vossa Excelência para demonstrar que a leitura fora do contexto de uma afirmação de um grande empreendedor, é verdade, de um homem que quer o bem do Brasil, etc., como o doutor Gerdau, mas que não abre mão do seu lucro, que não abre mão da grande rentabilidade, isso não é um pecado. Isso não é pecado. Agora, há que se entender que há opiniões daqueles que querem efetivamente gerar emprego, criar inovação, etc., e há muitas vezes uma manchete fora do contexto que merece ser analisada. Eu agradeço a Vossa Excelência, como sempre, a oportunidade do debate através do APARTE. Muito obrigado, a Vossa Excelência. Eu agradeço imensamente a Vossa Excelência o APARTE que me dá e que mostra, reafirma, que me confirma na tese de que Vossa Excelência não está incluído nessa cota de burrice a que se referiu o doutor Gerdau, que não é meu conselheiro, senador Eduardo Braga, ele é conselheiro da presidente Dilma, não é meu conselheiro. Não é? Até me referi há pouco ao setor do aço como um setor onde, pelo grau altíssimo de oligopolização, seria beneficiado não, ensejaria uma oportuna e cautelosa abertura do mercado, para, com isso, reduzirmos o custo Brasil. Mas Vossa Excelência me faz lembrar uma crônica de Eça de Queiroz, que tinha a obrigação de escrever diariamente uma coluna num jornal de Lisboa.
E toda vez que ele tinha dificuldade em encontrar um tema e escrever uma coluna diária, não sei se Vossa Excelência, senador Requião, já teve jungido a este martírio, exige uma imaginação muito grande para encontrar um tema que possa suscitar o interesse dos leitores. Cada vez que ele tinha dificuldade, ele dizia o seguinte: vou desancar o bey de Tunis. O governo, quando tem dificuldade, a criação, a pletora do seu tamanho administrativo, vem com a microempresa. Está certo. Microempresa é nossa unanimidade, senador Eduardo Braga. Mas o problema é exatamente o contexto geral em que se dá a entrevista ainda citado há pouco, do doutor Gerdau. Mas, enfim, senhor presidente, agradecendo a parte do senador Eduardo Braga e dizendo a Sua Excelência que a mim sim me preocupa realmente a inflação e seguramente ao Banco Central do Brasil preocupa a inflação, né? Eu encerro esse pronunciamento numa sexta-feira modorrenta, mas que, graças ao discurso do senador Requião e à parte que recebi do senador Eduardo Braga, e eu ainda aguardo os pronunciamentos de Cícero Lucena e de Ana Amélia, e também do Eduardo Braga, vai se tornando realmente uma sessão interessante. Muito obrigado. Senador Aloysio, a pequena empresa dinamiza a economia, mas é também uma verdade que a pequena empresa não é uma inovadora. Isso no mundo inteiro. A pequena empresa não é uma geradora de novas tecnologias. E esta criação do Ministério da Pequena Empresa não é uma criação equivocada. Equivocada é a existência de 38 ministérios anteriores. É o número de ministérios. É muito importante que o governo entre nesse circuito, fundamentalmente gerando nova tecnologia ou apropriando tecnologia para disponibilizar a estas pequenas e médias empresas. Mas 39 ministérios são impraticáveis. Ninguém governa uma empresa com mais de 4 referências diretas ao presidente. 39 ministérios é o samba do crioulo doido. Mas essa é uma circunstância da política brasileira e eu não faria pessoalmente acusações a um presidente ou outro em relação a isso. É uma circunstância equivocada.